Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento para Android. Estou continuando com as aulas com a linguagem Java. Hoje vamos tratar do Recycler View. Bom, nós falamos do List View. O Recycler View é um novo componente que ele tem recursos mais avançados e ele é mais flexível que o List View. Ele é recomendado principalmente se você tiver uma grande quantidade de dados, se for um conjunto grande de dados, ou se ele for um conjunto de dados que sofrem atualizações muito constantes. Por exemplo, um feed de notícias do Facebook, né, o seu feed lá do Facebook. A todo momento novas postagens podem ser exibidas. E aí é interessante o uso do Recycler View. Ele tem uma característica bem interessante, ó. Então, vou dar um zoom aqui, ó, nesse app de exemplo aqui do próprio Google. Por exemplo, ó, tem esses dois appzinhos aqui, ó. Um que tem uma imagem e tal, e um texto, botõezinhos. Ok. Pense o seguinte, eu tenho, por exemplo, uma lista, isso parece ser lugares, né? Um lugar de viagens lá, top. Ah, isso mesmo. Um app de viagens. Então ele tem muitas imagens aí e tudo mais. Pensa o seguinte, você tem um aplicativo que tem 100 locais aí para você viajar. 100. Nem é muito, 100. Mas ó, por vez só são exibidos 2 na tela. Se você estivesse usando um list view, os 100 ficariam o tempo todo alocados em memória. Com o Recycler View, isso não é verdade. Apesar de você não saber quantos tem em memória, ele vai gerenciar isso por você. Porque qual que é a ideia? O adapter do Recycler View, ele é mais inteligente. Ele tem um componente chamado View Holder, que instancia os componentes da tela, os componentes da listagem, e ele só é instanciado quando é necessário. Então, se eu tenho 2 itens aqui na tela, e aqui para baixo da listagem tem outros 1000, e eu ainda não rolei a tela, então apenas eu tenho 2 instâncias em memória. Eu não tenho as outras 1000 instâncias em memória. E as instâncias vão sendo reaproveitadas conforme você rola a tela, automaticamente. Então, dessa forma, ele gerencia muito melhor a memória e o processamento do aparelho do usuário. E o usuário tem uma sensação geral de um desempenho melhor. Qual o custo disso? Um código que é um pouco mais complexo de implementar. É um pouquinho mais complexo que o List View. Mas vamos para o código. Vou criar aqui um projeto novo. Vou chamar de Recycler View com Java. Já o Java selecionado, Finish. Aconteceu aqui o update no Android Studio. Parece que ficou um pouquinho mais rápido, hein? Bom, vocês perceberam lá no List View que nós já tivemos que criar o layout e tudo mais. Então, eu vou direto aqui para o meu layout. Primeiro, eu vou colocar um Recycler View aqui no meu Activity Line Main. Então, vou arrastar ele para cá, deixar ele aqui mais ou menos no centro. Vou soltar e ele vai pedir para importar as bibliotecas. Olha, deseja importar, ok. Vai importar a biblioteca e vai lançar aqui um Recycler View na nossa tela, ok? Eu vou selecionar meu Recycler View e vou dar um ID para ele já, para não esquecer. Vou chamar ele de Recycler. E vou clicar aqui na nossa varinha para ele centralizar o nosso Recycler. Beleza? Beleza. Vou dar um play aqui, já para deixar ele processando. Porque essa primeira vez demora mesmo, né? Então deixa ele aí. Então é isso que eu preciso. Pode ver já que o Recycler, ó, o exemplo dele já é um pouquinho diferente do List View. Mas, enfim, isso não diz nada, na verdade. Então, eu vou pegar aquele mesmo exemplo do jogo, né? É o mesmo exemplo que eu usei em Kotlin. Então, vai servir para você comparar bastante a quantidade de linhas de código. No Recycler View, essa quantidade vai ser gritante até. Você vai ver que, principalmente no View Holder, tem um volume grande ali de código a mais em Java. Então vai ser bem interessante essa comparação.
Então eu vou vir aqui, já vou criar um layout bonitinho pra gente, ó. Vou chamar de jogo underline linha. Eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou vir em containers, jogar um card view na nossa tela, deixar ele mais ou menos aqui. Esse card view ele vem com tamanho ó, bem pequeno, eu vou deixar ele aqui com 55 dp. O constraint layout eu vou deixar com 60 dp. Aí dentro do card view, o card view já vou linkar ele aqui bonitinho. Vou deixar zerado aqui as margens, ó. Desculpem. Na verdade, deixar 2 para cima e 2 para baixo. Acho que vai ficar bacana. Um corner e uma elevação de 12 também. Acho que fica razoável. Ó. Ele tá ainda com um bugzinho, ó. A curva não tá aparecendo aqui, então eu vou fechar. Eu acho que a curva só vai aparecer depois. Ela tá muito clarinha aqui. O corner não pegou, parece, no preview. Bom, enfim, não tem problema. Dentro aqui do card view, eu vou colocar o linear layout, né? Igual eu fiz da outra vez. Acho que agora com o linear layout não, também não apareceu. Bom, enfim, não tem problema. E eu vou colocar aqui dentro do linear layout os nossos dois text view. O primeiro eu vou chamar de nome. O segundo eu vou chamar de plataforma. Ok, então em termos de layout, nós já temos algo interessante já. Aqui no meu linear layout eu vou deixar o padding como 8dp em tudo. Ficar mais centralizado os campinhos aqui, ó, ficar mais interessante. Beleza. Acho que tá tranquilo agora, né? Ó, agora, depois que a gente coloca os componentes, ó, mesmo assim não tá aparecendo aqui o limite, ó, com o corner. Se eu tentar aqui com 15. Não. Enfim, tá com problema de preview ainda, né? Já reparamos nisso já. Então, em termos de layout, eu já terminei. É só isso de layout que nós precisamos. O que eu preciso agora também para essa minha tela? Para esse meu aplicativo? Preciso primeiro criar a classe Java que vai corresponder ao meu jogo, né? O nome e plataforma do game. Vou colocar lá, private string, nome, private string, plataforma. Alt insert, get setter, alt insert, constructor. Pronto, minha classe está pronta. É isso que nós precisamos. Também vou precisar do adapter. Só que para construir o adapter eu preciso do tal do viewHolder, né? Como é que funciona? O adapter, ele vai ter lá um método chamado getView. Vai ter, por exemplo, o getView do adapter do listView. Aí esse adapter, ele precisa de um construtor que construa apenas quando for necessário a instância dos componentes. Por isso que precisa ser uma classe à parte. Você vai encontrar muito exemplo na web que vai deixar as duas classes no mesmo arquivo. Por organização, eu prefiro deixar em arquivos diferentes. Então, vou chamar aqui, ó, jogo viewHolder. Ele vai estender ele vai estender. Não, é isso mesmo. Recycler. viewHolder. Aí o meu viewHolder, ó, ele precisa ter um construtor. Vou selecionar aqui, ó, Recycler. Selecionar a classe, create construtor, super matching. Aí eu vou criar as propriedades aqui, ó. Vou colocar elas como public mesmo, que fica melhor.
Vou deixar os dois text view, né? Nome e plataforma. Aí assim que o construtor for executado, tanto o nome, eu vou pegar o nome, pegar esse item view, que é o view que eu recebo aqui. Aí a partir do view, eu uso o find view by ID, porque ele não existe nesse contexto dessa classe. Aí eu pego o nome e a plataforma também. Então, beleza. Então, essas duas variáveis aqui vão representar aí o nosso viewHolder. Os componentes que vão ser instanciados pelo viewHolder. Esse viewHolder, para vocês terem uma ideia, no Kotlin, se eu não me engano, ficaram 2 linhas apenas, né? Acho que ficaram... acho que ficou isso aqui, ó, no Kotlin apenas. Não tem o construtor. O construtor é automático. Então, vou criar aqui a minha classe do adapter. Vou chamar de jogo adapter. Então, por que você cria o viewHolder? Pelo seguinte, ó. Você vai estender de recycler view ponto adapter. E o adapter, ó, ele é especializado em VH. É especializado em um viewHolder específico. Então, eu vou ter que passar aqui para ele, ó, o jogo, o viewHolder. E aí ele vai pedir para implementar os métodos. E nós temos já os métodos implementados. Olha os métodos que ele implementa. onCreateViewHolder, onBindViewHolder e o getItem. Eles são métodos completamente diferentes lá do ListView. Esses métodos, eles têm funções próprias, ou seja, vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Vamos supor que nós tenhamos uma lista com 100 itens. Tá? Eu tenho aqui 100 itens. Esses 100 itens, não necessariamente para todos eles, o método onCreateViewHolder vai ser executado. Ou seja, esses componentes aqui da tela vão ser instanciados, por exemplo, 10 vezes, que é o número que você precisa para ver todos aqui na tela. Do 11º em diante, o Android automaticamente apenas só reaproveita esses componentes. Reaproveita a memória utilizada, não precisa de processamento para instanciar nada. E deixa a sensação do app muito mais leve do que se fosse com ListView. Por isso que ele é diferente. Por isso que a implementação exige esses passos a mais para ser implementado. Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso, porque para que isso aqui funcione, né, obviamente não vai ser automático. O Recycler View, ele vai ter um gerenciador de layout. É esse gerenciador de layout que vai decidir quando instanciar um novo componente ou não, quando rodar ou não o método onCreateViewHolder. Por default, ele vai ter um limite de vezes que ele vai rodar isso daqui, e boa parte das vezes ele vai apenas e somente apenas exibir os valores dos componentes já instanciados pelo viewHolder. Que repara, ele instancia o viewHolder e o onBindViewHolder recebe uma variável do tipo viewHolder para poder exibir os dados, igual era feito lá no onCreateView, onViewCreate do nosso adapter do ListView. Na verdade, o getView do adapter do ListView. Então, vamos lá. Vou montar primeiro o onCreateViewHolder. Então, toda vez que o viewHolder for ser instanciado, esse método vai ser executado. Isso é o Android que decide. Aqui tem algo importante, pessoal. Antes de mais nada, dei uns Ctrl Z aqui, né? Deixar do jeito que estava antes. O que essa classe precisa? Primeiro, ela precisa de um contexto. Precisa ser executada em algum lugar. E precisa de uma lista de dados. Então, ela precisa de um array list especializado em jogo. Vou chamar essa variável de itens. Aí eu vou apertar Alt Insert para criar um construtor. Então, tem o nosso construtor aqui bonitinho. Assim que esse adapter for instanciado, você passa o contexto e os itens. E aí a gente já mata o getItemCount, que vai ser itens.size. Isso
matou. Agora vem aquele bugzinho do Android Studio, né? O nome das variáveis. Olha só o que ele deixou aqui nessa variável, ó. Int i. Aqui é type view. Você tem o tipo da view. Essa variável aqui a gente praticamente não usa. Agora, no onBindViewHolder, esse int i faz diferença. Essa variável, ela é a posição da lista. Muito importante. Então, por isso eu vou corrigir o nome dessa variável de i para position. Para que mais para frente a gente não esqueça e não se perca nisso. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, o que eu preciso aqui primeiro? Preciso de uma variável do tipo view, né, que eu vou obter a partir do layout inflator. Então, lá no layout inflator, a partir do meu contexto, que é a minha variável global context, eu vou usar o inflate para possibilitar que possa ser utilizado o meu novo layout, chamado jogo linha. Aqui dentro eu vou passar a minha variável do tipo viewGroup, que é o próprio viewGroup, ou você pode, se quiser, mudar ela para parent, para padronizar, eu acho melhor. É essa variável aqui. E o terceiro parâmetro, false. Beleza, tendo a view em mãos, nós podemos instanciar o viewHolder. Vamos instanciar aqui o nosso viewHolder. Nosso viewHolder, o que ele precisa para ser instanciado? Ele precisa de uma tela. Qual tela? Ele vai receber o nosso layout inflado. Aí ele vai conseguir fazer todas as instâncias normalmente. O que você não pode esquecer? De retornar sua variável do tipo viewHolder aqui no return. E pronto. Então pensa o seguinte, tem lá 10 itens na lista. Veio o primeiro item, ele vai rodar o onCreateViewHolder, porque ele não tem nenhuma instância disponível para utilizar. Aí vai pro onBindViewHolder, ou seja, ele instancia o layout e na sequência ele vai preencher os dados do layout. Muito tranquilo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar uma instância aqui de jogo, né? Pegando o item da posição que eu recebi aqui da variável position. Pego o meu item para poder utilizar ele aí normalmente. Tendo meu item em mãos, basta eu vir aqui, ó, eu já recebi aqui, ó, jogo viewHolder. Vou lá no jogo viewHolder e ó, o nome, ele vai receber um texto que vai ser o nome do jogo. A plataforma vai receber um texto que é a plataforma do jogo. Simples assim. Muito simples. Tá ok? E se eu quiser fazer aquele esquema do onClick? Vai ser por aqui. A gente vai escolher, né? Vai pensar bem onde fazer, mas é possível fazer ele por aqui também. Ó. Então, por exemplo, quando clicar no text view do nome, ao clicar no text view do nome, nós podemos setar aqui o set onClickListener. E aí você configura o onClickListener como você quiser. Mais pra frente, não se preocupa que a gente vai fazer isso. Só para exemplificar mesmo, new onClickListener, quando o onClick rodar, eu vou pegar aqui, ó, através do contexto, colocar assim, ó, clicou em, aí eu passo aqui o jogo.getNome, por exemplo. Aí vem aquele probleminha, ó, que jogo, isso aqui não vai funcionar, ó. Precisa ser assim, ó. Pronto, assim. Funciona mesmo assim. Aqui eu não vou usar essas variáveis como final, porque elas não vão fazer sentido, tá, pessoal? Vai ficar bem ruim, pra ser sincero com vocês, tá? Não faz sentido usar nesse formato. Porque aqui a gente não sabe qual a posição que foi clicada e eu não posso usar uma variável global para isso, tá? A gente precisaria usar aí um outro recurso. Então, mas ficaria o código
nesse estilo assim. Sendo que a gente precisa resolver isso daqui, ó. A posição, a gente não tem a posição na instância do onClick. Mais pra frente eu vou explicar melhor. Não vou gastar muito tempo mostrando isso e não é o foco. O foco é só trabalhar com o View Holder e o adapter do nosso Recycler View. Então pronto, ó, nosso adapter está pronto. Ele vai exibir já os dados, mas ele não vai capturar os cliques. Nossa, mas já vai exibir? Obviamente, né, falta um pequeno detalhe, né, uns pequeníssimos detalhes. Eu preciso ainda implementar esse adapter no nosso main activity, né? Então toda vez que o aplicativo roda, main activity é executado e o onCreate é executado a primeira vez que o aplicativo roda. Então vamos aqui instanciar o meu Recycler View. Vou precisar também, igual aquele que nós fizemos, eu vou precisar da instância da adapter, jogo adapter, vou chamar de adapter, e eu vou precisar também de uma lista de dados para esse jogo, né? Então, jogo de itens, beleza. Aí eu vou instanciar tudo aqui. O Recycler find view by edge r.edge.recycler. Vou criar uma lista de dados aqui também, né? Então, os meus itens igual a new array list de jogo. Dentro de itens eu vou adicionar new jogo, ó, Halo da plataforma Xbox, itens.add new jogo, God of War, plataforma PlayStation. Copiar isso daqui. Plataforma vai ser Nintendo. E Pokémon. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, tá? Da mesma forma que foi feito antes. A única coisa diferente agora é que, além de instanciar o adapter, nós vamos fazer aqui, ó. Então, o meu adapter é igual a new jogo adapter, onde eu vou passar o meu mainActivity.dis e a lista de itens, né? Além disso, o Recycler também vai precisar de um Layout Manager, tá? Layout Manager, que eu vou implementar ele a partir de um Linear Layout Manager, tá? Um New Linear Layout Manager. Sendo que esse Linear Layout Manager, ó, ele recebe algumas informações importantes aqui, tá? Bom, o construtor dele vai receber, pior que eu não tô achando o construtor dele. Ele não carregou o construtor aqui. É até estranho isso, era para eu estar com o construtor dele aqui em mãos. Agora, por que eu não recebi é um belo dilema. Mas não tem nada de errado não no nome, ele tá usando o nome certinho. Bom, vou passar aqui como primeiro parâmetro o contexto, que é o que o Layout Manager recebe como primeiro parâmetro. O segundo parâmetro
é o tipo de Linear Layout Manager. Eu vou utilizar o tipo vertical mesmo. Então ele vai se virar para organizar tudo na vertical. E o último parâmetro vai ser um false para o reverse layout. Agora o meu recycler recebe tudo isso. Então o meu recycler, ó, ele recebe o Layout Manager e recebe também o Adapter. Set Adapter. E pronto, ó. A partir disso, ele vai exibir os nossos dados perfeitamente. Deixa eu abrir aqui, colocar ele um pouquinho mais para cá, ó. Olha lá, que bonito. Óbvio que ele não está fazendo nada ainda, né? Mas o que você precisa reparar aqui? Você tenta clicar, ó, é diferente do List View. No List View você já tinha uma animação rolando por trás. Aqui isso não acontece, tá? Isso não vai acontecer. Aliás, se eu não me engano, ó, é possível colocar um Item Animator, Default Animator. Deixa eu ver se o Default Animator já vai servir, porque senão mais pra frente eu vou fazer os efeitos, tudo bonitinho. Não, o Item Animator não vai ter serventia aqui. Pelo menos para fazer essa animação agora não. Mas a gente pode usar ele depois aqui para remover itens e tudo mais. Agora você pode reparar, ó, que a ação de clique ele não tem. Inclusive, ó, se você vir aqui em recycler.setOnItem ou setOnSelected, ó, ele não tem onClick. Ele tem um onClick e onLongClickListener. Mas esses dois métodos não indicam qual foi a posição clicada. Esse componente, tanto em Java quanto em Kotlin, ele vai exigir algo da gente. Vai exigir algo muito importante para que a gente possa utilizar. Ele vai exigir que você crie uma interface para você. Então, aqui dentro, ó, do ViewHolder, nós vamos criar a nossa própria interface de clique e a nossa própria interface de onLongClick. Tá? Isso vai ser muito interessante de fazer. Eu já estou bolando aqui, já bolei, aliás, um projeto completo para a gente fazer para Android, onde nós vamos utilizar esse tipo de recurso. Vamos criar o nossa própria interface. E isso vai ser bem interessante. Bom, era só isso que eu queria mostrar sobre o Recycler View. Acho que o vídeo já está longo demais. E as próximas aulas já vou começar a trazer coisas muito interessantes. Fiquem atentos que eu vou trazer o Project Room, né, o Room Persistence para Android. Isso vai ser incrível. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.